Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais, sabeis que quando eu estou aqui para fazer um vídeo é para ajudar vocês. Hoje eu trago um assunto muito peculiar ao povo do Eterno, refiro-me ao povo remanescente. Eu já fiz muitos vídeos aí sobre remanescentes de Israel, mas hoje eu quis fazer um vídeo definição de remanescente, onde nós encontramos os remanescentes nas Escrituras. E hoje, aonde está o remanescente de Israel? Falar de remanescente é um pouco complicado e até enigmático. Haja visto que pouco se tem falado desse povo no meio das religiões. As religiões da terra constituíram suas próprias teses e dogmas e ritos e se afirmaram em um só sentido de pregação espiritual. Salvação para todos os povos da terra, e não se fala nada mais além disso quando se referem à eternidade. Portanto, falar de remanescente é uma linguagem estranha para eles. Ultimamente apareceu no Brasil um povinho medíocre que fala de remanescente e até ignorantemente, sem saber o que estão dizendo, dizem que são remanescente. Mas tudo não passa de conversas de alguém que acha que saiu do sistema, mas continua na mesmice. Nesse vídeo eu quero apresentar para o meu público o que é mesmo um remanescente e como definimos esse povo entre os povos das religiões da terra. O vocábulo remanescente quer dizer aquilo que sobrou. Então vamos ter inteiro entendimento em relação ao povo do Eterno, o que foi que sobrou. O que significa isso? Já que os inteligentes devem saber que essa história de salvação para todos os homens da terra é conversa fiada. Não quero dizer que não haja predestinado a vida eterna entre as religiões, mas o que quero focalizar nesse estudo é definições de remanescente. Vemos o primeiro exemplo de remanescente, a família de Noé. Noé foi o que sobrou das nações inundadas com o grande dilúvio. As nações que morreram afogadas com o dilúvio representaram o povo de Yah no futuro, sendo condenado à morte espiritual. E Noé e sua família representaram o remanescente do futuro. Porque o próprio Messias corrobora o que eu afirmo. Em Mateus capítulo 24, versos 37 a 39, ele disse: pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Veja que aquele povo apenas representou um povo do futuro. O dilúvio matou a todos, mas o remanescente se salvou. Todas as religiões da terra vivem ao seu bel prazer, mas todos morrerão e apenas o remanescente será salvo. Foi isso que Isaías profetizou no capítulo 10, verso 22. Embora que o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada, disse Isaías, e virá transbordando de justiça. Percebam que assim como a destruição foi decretada e confirmada a Noé, aos profetas do Eterno também já foi confirmada. Haverá uma destruição total das religiões da terra, e isso já começa a acontecer por este século 21. A destruição não é física, a destruição é espiritual. Todos já pereceram espiritualmente e ninguém se apercebe que mortos estão, mas o remanescente está sendo salvo. Esse é o povo de Yahushua que está sendo recolhido à sua casa, o reino milenar. Observe, se você não for um remanescente, perdeste teu tempo em religião da terra. O segundo exemplo de remanescente, Ló e sua família, exceto a esposa, foram os remanescentes de Sodoma e Gomorra. O que representou Sodoma e Gomorra? Claro que representou as religiões da terra, vivendo na promiscuidade física para representar a promiscuidade espiritual nos últimos dias.
Vamos ver o que disse Pedro em sua segunda carta, capítulo 2, versos 5 a 8. O Eterno não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas com ele. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, pondo-as para exemplo do que acontecerá aos ímpios no futuro, mas livrou o justo Ló, homem justo que se afligia com os procedimentos libertinos dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Eu sei que para os religiosos que não têm costume de ouvir verdades cristocêntricas, ignoram o que falo, por não entenderem minha linguagem. Tudo o que estou falando é confirmado pelo Messias. Só não vê quem não pode ver mesmo. Olhe o que o mestre disse aos judeus, terrivelmente pesado, coisas que jamais um pregador de religião disse para a sua gente. Veja em Lucas capítulo 13, verso 1 a 5. Naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios deles. Respondeu-lhes o Messias: pensais vós que esses foram maiores pecadores do que os galileus por terem padecido tais coisas? Não, eu vos digo antes, se não vos converterdes, todos de igual modo perecereis. Ou pensais que aqueles 18 galileus, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém, de Jerusalém? Não, eu vos digo antes, se não vos arrependerdes e converterdes, todos de igual modo perecereis. Esta é uma verdade cruel, mas foi o Messias que disse. Então vejam, amigos, que o Messias foi muito categórico ao dizer aos judeus que se eles não se convertessem, todos morreriam como aqueles 18 galileus que ficaram debaixo da torre. Não tem moleza com Yahushua, somente o remanescente será salvo. O terceiro exemplo de como vermos os remanescentes. Você lembra do episódio chamado Pentecoste, não é? Lá onde os pentecostais ignorantes armaram suas redes e descansaram até hoje nos deleites das mentiras forjadas pelo motivo do grande evento. Pois lá, no dia de Pentecoste, vimos, não que os pentecostais viram até hoje, mas nós vimos ali outra manifestação de remanescentes, aqueles escolhidos pelo Eterno para o seu Filho. O Messias esteve com mais de 500 irmãos antes do dia de Pentecoste, e ele avisara a todos que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Porém, aconteceu que no dia de Pentecoste apareceu apenas um resto daqueles mais de 500 irmãos que houvera sido convidados pelo Messias. Isso nos faz lembrar do dito do Messias: muitos chamados e poucos são os escolhidos. Todos sabem que em Jerusalém, no dia de Pentecoste, estiveram ali menos de 120 irmãos. Isto quer dizer que somente o remanescente esteve lá presente para ser abençoado e receber o poder do alto. Na verdade, Yah escolheu dentre o seu povo um povo especial para o seu filho e os nomeou como o resto que sobrou dos homens de Jerusalém. Esse remanescente ficou sendo conhecido como 7.000 varões que não se dobraram diante de Baal. Este remanescente está composto em números representativos. É uma simbologia. O remanescente não é apenas 1.000, 2.000, 3.000, mas é 7.000, que também não é um número limitado. 7.000 é o número da perfeição de Yah.
Então, o número 7 representa todos que ele nomeou, tanto em Israel. Eles também são chamados de 144 mil, que também é um número simbólico. E, enfim, os quase 120 discípulos que estiveram no dia de Pentecostes em Jerusalém, e enfim os quase 120 discípulos que estiveram no dia de Pentecostes em Jerusalém, são os remanescentes do Senhor nomeado para o seu Filho. Aqui se descarta literalmente a pregação enganosa das religiões que dizem que o Salvador é delas também. O mestre disse categoricamente que o seu povo é um povo especial escolhido, já eleito pelo Pai para reinar com ele durante 1000 anos. O remanescente de Israel foi entregue pelo Pai ao Messias, no passado e no futuro. Veja o que ele mesmo falou. Esse registro está em João capítulo 17, versos 6 a 11. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste provém de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pela humanidade, mas por aqueles que tu me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, diz o Mestre, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, ó Pai. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Você que está me ouvindo agora individualmente, examine-se a si mesmo e veja se és um remanescente e fuja da religião. Chegou a sua vez de juntar-se a nós, o verdadeiro remanescente de Israel. Se você quer se aprofundar mais sobre esse assunto, então me convide no Facebook, Ivan Lopes, e eu estou aqui para te ajudar. Essa é a verdade, doa a quem doer. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.